Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João capítulo 6. João capítulo 6, versos 35 a 40. Abra comigo sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta durante a exposição da passagem. João 6, 35 a 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. A tônica deste culto é tratar da segurança da salvação. E hoje eu gostaria de falar sobre a graça, o fundamento da salvação. Uma verdade, irmãos, insofismável das Escrituras é que Deus salva pecadores pela sua graça e para a sua glória. Esta é a base, esta é a essência desta mensagem. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, esta verdade está posta. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, os peregrinos que chegaram à América e fundaram universidades e seminários, os grandes pregadores da história como George Whitefield, como Charles Haddon Spurgeon, como Mark Lloyd Jones, creram e pregaram sobre a soberana graça de Deus. Os grandes avivalistas, os maiores missionários que desbravaram e avançaram no reino de Deus, pregaram esta verdade. É bem verdade que ao longo dos séculos nós tivemos alguns embates, algumas oposições declaradas a esta verdade da soberana graça de Deus na salvação. Por exemplo, no ano 416, Agostinho tem que enfrentar Pelágio. Mas Agostinho defendia que o homem depende exclusivamente da graça de Deus para a salvação. Na época de Lutero, ele teve que enfrentar Erasmo. Lutero afirmava categoricamente que você e eu precisamos totalmente da graça de Deus para sermos salvos. Em 1618, 1619, no Sino de Dort, na Holanda, mais uma vez esta verdade foi reafirmada com total clareza. Então eu gostaria de dizer a vocês que a nossa salvação não é, numa linguagem teológica eu explico, sinergista, mas monergista. Em outras palavras, a nossa salvação não é uma parceria entre o que Deus faz e o que o homem faz. A nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus.
Deus a planejou, Deus a executa e Deus a consumará. Para que toda a glória da sua salvação pertença a Deus. Esta é a grande mensagem, meus amados irmãos, de todas as Escrituras. Então, à luz do texto lido, eu gostaria de trazer à memória esclarecida dos irmãos estas verdades que já foram pregadas, que estão sendo pregadas e que hão de ser pregadas, mercê de Deus, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Que verdades são essas? A primeira delas, veja você comigo no verso 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aqui está o que os teólogos lá do século XVII chamariam de depravação total. Nós poderíamos chamar de inabilidade total. Essas pessoas das quais Jesus se refere, viram Jesus, ouviram Jesus, testemunharam os milagres de Jesus, tinham diante de seus olhos todas as evidências necessárias, e não obstante tudo isso, não creram. Por que não creram? Porque não há nem em você nem em mim capacidade inata, disposição pessoal de crer. Por que isso? Porque quando você e eu nascemos, nós já fomos concebidos em pecado, e diz a Bíblia que o homem se dizia desde o seu nascimento: em pecado me concebeu minha mãe. A inclinação do nosso coração é para o mal. Ilustrando isso, se nascesse uma criança agora, e você pegasse essa criança, colocasse essa criança numa espécie de estufa, sem qualquer contato com o meio, caído, arruinado, pecaminoso, depravado, ela, mesmo sem qualquer influência externa má, ela pecaria. Sabe por quê? Porque o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Hoje no culto da manhã, pastor Arival disse uma verdade: o nosso maior problema, ou o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. É o nosso coração, é a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia chega a dizer que você e eu estamos cegos antes de Cristo. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que antes da conversão, o coração do homem é um coração de pedra, em outras palavras, é insensível. Mas a Bíblia vai além e diz que o homem é escravo do pecado. E nesse sentido, o homem é escravo do pecado, o homem é escravo da carne, o homem é escravo do mundo e o homem é escravo do diabo, antes da conversão. Ele está na casa do valente, ele está no império das trevas, ele está debaixo da potestade de Satanás. Fechando o assunto, a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Em outras palavras, ou Deus age na sua vida, ou você jamais poderá ser salvo. O que o morto decide? O que o morto deseja? Que iniciativa tem o morto? Ou ele recebe vida, ou continua morto. O que o Senhor Jesus está mostrando, amados irmãos, é a total incapacidade, portanto, do homem em ser salvo por ele mesmo. Ele está morto, ele está cego, ele é escravo. Então essa é a primeira verdade. E importante para entender por que a graça tem que ser soberana. É porque o homem, por si mesmo, ele não pode ser salvo, porque ele não tem essa disposição. Mas a segunda verdade, que os teólogos lá do século XVII chamariam de eleição incondicional, nós poderíamos chamar da escolha soberana de Deus, está aqui posta comigo, veja o versículo 37. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. Preste atenção que você só veio a Cristo,
Você que está aqui hoje, que é crente, você só foi salvo porque o Pai deu você de presente ao Deus Filho. Nós chamamos isso de eleição. Em outras palavras, não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Jesus foi claro: não fosses vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foi você que num dia estava pensando na sua casa, meditando, ou num jardim grinaldado de flores, ou à beira de uma praia muito gostosa, aquele sol agradável, tocando o seu corpo, com aquele calor maravilhoso, e você pensou: bom, mas como Deus é maravilhoso, eu vou escolher Deus. Quando você creu no Senhor Jesus, o fato de você ter crido nele é porque antes de você ter crido nele, o Pai já havia dado a você de presente para o Filho. O Pai já havia escolhido você. Até a sua decisão de entrega, de arrependimento e de fé foi operada pelo próprio Deus, porque Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Deus não escolheu você porque você creu em Jesus. Você creu em Jesus porque Deus escolheu você. Deus não escolheu você porque Deus pensou lá no céu e olhou e disse: puxa vida, que pessoa maravilhosa, ele é santo, eu vou escolhê-lo. Não, Deus escolheu você para você ser santo. Deus não escolheu você porque Ele olhou lá do céu e viu você fazendo obras maravilhosas, boas obras, muito importantes, então Ele escolheu você. Não, Deus escolheu você para você fazer boas obras. Então quem escolhe é Deus. De que maneira Ele escolhe? Soberanamente. Diz a Bíblia que Jacó e Esaú não tinham nascido ainda quando Deus escolheu Jacó. Não havia obras, não havia mérito. Ele escolhe soberanamente, porque se Ele fosse buscar mérito em você e em mim, Ele jamais nos escolheria. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, Ele já tinha escolhido você, Ele já tinha amado você, Ele já tinha colocado o coração dEle em você. Mas Deus escolheu você em Cristo, de tal maneira que nenhum eleito pode ser salvo, a não ser que se arrependa e creia em Cristo. O que eu estou falando para vocês não é que, bom, então eu já sou eleito de Deus, deixa eu viver a minha vida, o que eu quiser viver, porque estou salvo de qualquer maneira. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que Jesus Cristo disse? Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Esse virá a mim. Não há possibilidade de você ser escolhido por Deus na eternidade sem que você venha a Cristo para ser salvo, porque a eleição é em Cristo. O Salvador é Cristo. Aquele que perdoa os seus pecados é Cristo. Aquele que regenera você é o Espírito de Cristo. E aquele que sela você para a redenção é Cristo, pelo Espírito Santo. Mas vejam vocês, por gentileza, confiram ainda, que o verso 37 diz assim: todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você poderia ainda olhar comigo o versículo 40, que diz: de fato a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu restarei no último dia. Os estudiosos lá do século 17 chamariam isso de expiação limitada. Nós poderíamos chamar da morte eficaz de Cristo Jesus. Em outras palavras, entendamos isso. Eu estou morto. Lá na eternidade, antes do mundo ser criado, Deus já havia colocado o coração dele em mim e me escolhido. E aí, quando eu venho a Cristo, Ele morreu por mim. Ele deu a vida por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu como meu substituto. Ele foi para a cruz como meu representante e substituto, fiador.
Ele não morreu meramente para possibilitar a minha salvação, ele morreu para efetivamente me salvar. A morte dele é substitutiva. A gente chama isso de morte vicária. De tal maneira que todo aquele que o Pai dá, vem a Cristo. E quando a pessoa vem a Cristo, ele recebe a vida eterna ao crer em Cristo. Ou seja, não há possibilidade de que alguém que Deus deu ao Filho, e o Filho morreu por ele, que não seja efetivamente salvo. Paulo coloca isso muito claramente em Romanos 8,30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que justificou, a esses Deus também glorificou. O que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que ele recebeu, Jesus, esse nome, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele é Jesus, ele veio para salvar. Jesus Cristo diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele disse: eu tenho outras ovelhas que não estão no aprisco ainda. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz e me seguirão. E eu darei a elas a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe o que significa isso, irmãos? Pensa em São Paulo, com 20 milhões de habitantes. Há muitas pessoas em São Paulo que estão aguardando ouvir o evangelho chamado do divino pastor por você e por mim. Que quando ouvirem o evangelho, o Espírito Santo vai tocar, vai tirar a venda dos olhos, vai tirar o tampão dos ouvidos, vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, vai reavivar, vai ressuscitar espiritualmente e dar vida. E aí seus olhos são abertos, você se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus e é convertido. Essa obra é monocraticamente de Deus, é monergística, é obra de Deus, é obra de Deus. É quando você abre um livro, de repente encontra uma mensagem que salta ao seu coração. É quando você entra num culto e de repente aquela mensagem parece que só você estava ali e foi direto para o seu coração. É como você, às vezes desesperado de madrugada, liga uma televisão e tem uma mensagem sendo apresentada que lhe entra como flecha na sua alma. É como você está caminhando, às vezes embriagado pela rua, vê um folheto rasgado e pega e lê, e aquilo entra na sua vida. É como um prisioneiro que está lá atrás das grades e recebe um pedaço de Bíblia, e ele enrola para fazer um baseado, e de repente, antes de fumar, ele vai ler aquilo ali, e aquilo entra na vida dele. É maravilhoso isso. Se cada um de nós pudesse contar a história da sua conversão, nós ouviríamos testemunhos belíssimos nesta noite. Todo aquele que o Pai dá a Cristo, vem a Cristo, e Cristo ressuscitará no último dia. Ele é salvo, porque a morte de Cristo é eficaz. Ele morreu pelas suas ovelhas, ele deu a sua vida pela sua igreja, e não é possível que aquele por quem Cristo morreu, de fato venha a perecer. Mas tem mais. Confira comigo em quarto lugar, o versículo 37 de novo. Está escrito o seguinte: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Preste atenção. Todo que meu Pai me dá, alguns virão a mim, a maioria virá a mim. O que está escrito aqui? Todo que meu Pai me dá, esse virá a mim. Os teólogos lá do século XVII chamariam isso aqui de graça irresistível. Ou alguns, vocação eficaz. Qual o ponto aqui, meus amados irmãos? O ponto aqui é o seguinte: o projeto de Deus é completo. É completo. Deus escolhe na eternidade. Deus dá aquele que Ele escolheu de presente para o Deus Filho.
o Deus Filho morre por esta pessoa na cruz, vertendo o seu sangue, de tal maneira que nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada naquela cruz. Agora, aqueles por quem Cristo morreu são chamados eficazmente para a salvação. Aqueles que são ovelhas, que não estão ainda no aprisco, que estão lá fora, não foram convertidos ainda, ao ouvirem o Evangelho, o Espírito Santo vai tocar no coração deles, vai convencê-los de pecado, eles vão se arrepender. Antes disso, o Espírito Santo produziu neles uma vida nova. A gente chama isso de regeneração. Regeneração é diferente de conversão, vamos entender. Eu pergunto a vocês, quão conscientes vocês estavam, ou quanto vocês contribuíram ou participaram quando vocês foram concebidos no ventre da mãe de vocês? Estavam conscientes disso? Ajudaram nisso? Participaram disso? Não. Assim é a regeneração. O Espírito Santo soberanamente, secretamente, invisivelmente, misteriosamente, mas gloriosamente, vem e opera dentro de você uma mudança de disposição íntima e gera vida em você. Estava morto. Mas agora vem a conversão. O que é a conversão? É algo externo, visível, verificável, histórico, que pode ser definido num dia, num local, numa hora específica. É quando você se arrepende e crê. Embora você esteja consciente disto, embora a ordem é arrependei-vos e crede no Evangelho, o arrependimento é dádiva de Deus e a fé é dom de Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. E a clareza bíblica é: todo aquele que meu Pai me deu, esse vem a mim. É a vocação eficaz, é a graça irresistível. Ô irmãos, isso é maravilhoso. E Jesus Cristo disse isso para Nicodemos, numa outra palavra, ele diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ô Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ô irmãos, o Espírito Santo é livre, o Espírito Santo é soberano. Ele sopra na rua, ele sopra no hospital, ele sopra no campo de futebol, ele sopra no bar da esquina, ele sopra na boate, ele sopra na boca de fumo, ele sopra dentro da cadeia, ele sopra dentro de casa, ele sopra aqui dentro da igreja. Ele sopra. E nós somos atraídos irresistivelmente com cordas de amor. Porque a graça é o quê? Soberana. O chamado é irresistível. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus. Mas, amados, eu quero terminar. E eu chamo a sua atenção para nós lermos o verso 37 de novo. Você pode ler agora em voz alta, com total eloquência e clareza, o verso 37 comigo? Vamos juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui está o que os nossos irmãos lá do século 17 chamariam de perseverança dos santos. Ou segurança e certeza da vida eterna. Todo que o meu Pai me dá, esse vem a mim. E todo que vem a mim, eu não lançarei fora. Então não há possibilidade de você estar salvo de manhã e perdido de noite. De você ser filho de Deus de manhã e filho do diabo de noite. De você ter o seu nome no livro da vida hoje, Deus passou a borracha e disse: agora desmanchei, não está mais. De você ter sido selado com o Espírito Santo, Deus já vou tirar o lacre, não está mais selado. Estava salvo até ontem, hoje não está mais. Não existe essa possibilidade. Bendito seja Deus. Estamos seguros. Jesus Cristo foi claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e elas me seguirão, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, nem o diabo, nem os demônios, nem o mundo, nem a perseguição, nem a tortura, nem o martírio, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa salvação está assegurada, e assegurada por Deus. Verdade preciosa, meu irmão, verdade bendita, bendita. O texto que foi lido hoje aponta-nos essa segurança. Está escrito o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Está em Cristo Jesus. Será tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo, fome, espada, pandemia, divórcio, enfermidade, prejuízo financeiro, luto, tristeza, depressão, perseguição? Absolutamente nada poderá afastar você do amor de Deus. Você foi regenerado, você foi selado, você foi justificado, você está nas mãos de Jesus, você está sentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Sua salvação está garantida, seu nome está escrito no livro da vida. Oh, irmãos, como a soberana graça de Deus é consoladora. Quantas pessoas que estão sofrendo, vivendo numa corda bamba, numa gangorra emocional, altos e baixos espiritualmente falando, apavorados, com medo de perder a salvação. Gente crente, que preste atenção nisso. A segurança da sua salvação não tem a ver com o seu sentimento, porque a segurança não está na sua mão, está na mão de Deus. Você pode não desfrutar dessa segurança. Ela existe, independe de você achar ou não, de você sentir ou não, se você é crente, se você é salvo, se você creu no Senhor Jesus, você está salvo. Agora, se você não tem esse entendimento, se você não tem essa compreensão da Escritura, se você não se apropria disto, você pode estar vivendo uma vida de altos e baixos. Lembra de Timóteo? Timóteo era jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era doente, Timóteo era um pouquinho medroso. Quando Paulo estava preso lá em Roma, segunda prisão, o Timóteo ficou com vergonha das cadeias de Paulo. Cheio de dedos, cheio de constrangimento. Paulo precisa escrever para ele, falou: meu filho, toma posse da vida eterna, toma posse. Aproprie-se, meu filho, é sua. Viva esta vida abundante, superlativa, eterna. Não viva como um mendigo assentado em cima de um tesouro. Não viva uma vida instável se Deus te dá plena segurança. Então eu gostaria que você ficasse em pé agora. E nós vamos ler de novo esta passagem. João 6. João 6. Eu gostaria que vocês observassem estas 5 verdades que foram ditas aqui. O homem é totalmente incapaz para crer, a menos que Deus toque no seu coração. É Deus quem nos escolhe, e escolhe soberanamente. Foi Cristo quem morreu por você, por isso você tem a garantia de que Ele ressuscitará você no último dia. Quem chama você eficazmente é o próprio Deus, pela obra da pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo. E você que recebeu a Cristo, a sua salvação está assegurada e garantida pelo próprio Senhor. Então vamos ler, por gentileza, João 6,
35 a 40, mas quero que a igreja leia com voz clara, entendendo o que está lendo, apropriando-se dessa verdade. Vamos juntos? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Amém! Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 28 até o verso 45. O que eu peço é que você, depois de lido o texto, ou mantenha a sua Bíblia aberta, ou mantenha o seu telefone, o texto bíblico ligado. A promessa é de que não vai zapear, né? Muito bem. Obrigado, princesa. Essa Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temeu interrogá-lo a este respeito. Muito bem, esse texto retrata para nós 3 cenas, 3 quadros, 3 painéis, 3 tipos de espiritualidade. Eu vou categorizar a primeira espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Segundo, eu vou categorizar a espiritualidade dos novos discípulos que não subiram o monte da transfiguração. Terceiro, eu vou categorizar a espiritualidade de Jesus. Jesus subiu um alto monte com o propósito de orar. A tradição diz que é o Monte Tabor, perto de Nazaré. Outros pensam que é o Monte Hermon, o monte mais alto de Israel. Isso não importa, porque nós não fazemos peregrinação sagrada. O que importa é a lição do texto. Pedro, Tiago e João sobem o monte com Jesus, mas eles não oram, eles dormem. E lá no topo desse monte acontecem milagres, mas apesar de eles verem milagres, eles estão desprovidos de compreensão, de entendimento. Então eu vou chamar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Os 9 discípulos que ficaram no sopé do monte, diz a Bíblia que tinha uma multidão, tinha um pai aflito, o filho único endemoniado, pedindo para eles expelir os demônios do menino, eles não puderam. E Marcos 9:16, texto paralelo deste, nos informa que nesse tempo os escribas estavam discutindo com os discípulos. Eles estavam discutindo, mas estavam desprovidos de poder. Então vou chamar a espiritualidade dos 9 que ficaram como a espiritualidade do vale, discussão sem poder. E vamos sintetizar a espiritualidade de Jesus em 3 palavras: oração, obediência e poder. Então vamos à primeira cena, vamos ao primeiro quadro, vamos ao primeiro painel. A espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Se vocês notaram comigo, quando Pedro, Tiago e João sobem esse monte com Jesus, está escrito assim: cerca de 8 dias depois. Depois de quê? O que é que precedeu esse fato que leva Lucas a dizer que foi 8 dias depois? Acontece que Mateus 16 nos informa que Jesus estava lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesaré de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com os discípulos, perguntando a eles assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem: mestre, o povo não sabe quem tu és não. Uns pensam que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo sabe nada. Então Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, porque ele era o falante do grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aguardando um elogio de Jesus.
Parabéns, Pedro, você é um cara inteligente. Você é antenado. Você sabe das coisas. Mas não foi o que Jesus disse para ele, não. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, você só sabe quem eu sou, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. Então você e eu estamos aqui hoje, não é porque nós somos mais inteligentes que os outros, não. Estamos aqui porque um dia o Pai nos revelou o seu Filho e fomos alcançados pela graça dele. Aí Jesus diz assim para Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus está dizendo que ele é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Depois de dizer isso, Jesus mostra para eles que era necessário, e pela primeira vez ele está dizendo isso, que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Aí Pedro achou aquele discurso de Jesus muito estranho, chamou Jesus à parte, passou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, larga a mão desses pensamentos de morte, não, isso o Senhor tem piedade de ti mesmo, isso não pode acontecer não. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pedro cometeu um grave erro, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não abre mão da nossa vida, mesmo quando nós tropeçamos e falhamos. Por isso, 8 dias depois, Jesus quer dar para eles uma noção de que depois da cruz vem a glória, depois do sacrifício vem o esplendor, depois do sofrimento vem o céu. E então ele abre um painel diante de Pedro, Tiago e João para mostrar uma antecipação da glória. Mas Jesus sobe o monte, ora, e os discípulos dormem, porque o que dá prazer para Jesus dá cansaço neles. Só que Pedro, Tiago e João estão vendo milagres extraordinários. São 4 milagres que aconteceram. Primeiro milagre: o rosto, as vestes de Jesus resplandeceram, como a luz, como o sol. Segundo milagre: Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. Estão falando para Jesus da sua cruz. Foi na cruz que Jesus quebrou as portas do nosso cativeiro e nos tornou livres. Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre: de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Notem comigo que os discípulos estão vendo coisas extraordinárias, pisando num terreno sobrenatural, vendo milagres esplêndidos, e não obstante isto, eles estão desprovidos de entendimento. Por que eu estou colocando isso? Nós vivemos no Brasil um país muito místico. O Brasil é um país que as pessoas correm atrás de milagres, querem ver milagres. Há pessoas que fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram. Tem gente que pensa que se você presenciar mais milagres, você vai crer mais. Isso não é verdade. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se vocês perceberam comigo, essas 3 gerações representadas no topo desse monte, a geração de Moisés, de Elias e dos discípulos, foram as 3 gerações que mais viram milagres acontecer na história. Mas ao mesmo tempo foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Se não, vejamos. A geração de Moisés, que sai com o povo da escravidão, eram 600 mil homens, além de crianças e mulheres, 2 milhões de pessoas em média. Toda aquela geração morreu.
no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Por quê? Por causa da incredulidade. Viram muitos milagres, mas uma geração que pereceu pela incredulidade. Na geração de Elias, como é que era? Elias chegou a pensar que só ele tinha ficado. Deus, não, meu filho, tem 7.000 que não se dobraram ainda. E a geração dos discípulos? A Bíblia diz que Jesus não fez milagres em Nazaré, onde ele cresceu, onde ele trabalhou, por causa da incredulidade do povo. Eles estão vendo milagres, mas eles não têm discernimento das coisas mais importantes da fé. O que eles não discernem? Primeiro, eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Olha o que Pedro disse para Jesus: mestre, bom estarmos aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Ele está falando uma bobagem, uma tolice. Como assim? Como assim? Nesse momento, Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Ele é incomparável. Pedro está vendo milagres, mas não discerne quem é Jesus. Segundo, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne com seus condiscípulos a missão principal de Jesus. Vamos entender isso. Quando Jesus desce desse monte, a multidão aflita está lá, porque tem um pai desesperado, precisando de ajuda, filho endemoniado, apresentou o filho para os discípulos, não puderam libertar o menino, e aí o pai chega para Jesus e pede ajuda, e o pai diz: olha, eu apresentei o meu filho para os teus discípulos, mas eles não puderam, e Jesus solta uma exclamação de dor: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traz o teu filho aqui. E diz a Bíblia que Jesus liberta o menino, que Jesus cura o menino, que Jesus devolve o menino são para o seu pai. E no versículo 43 diz que todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Todos quantos? Todos quem? Todos, inclusive os discípulos. Só que Jesus viu nessa admiração um terreno escorregadio. Como assim? Vocês se lembram de João capítulo 6? Quando Jesus multiplica pães e peixes pela primeira vez, a multidão quis fazer de Jesus um rei político, um Messias, apenas operador de milagres, para resolver os problemas do aqui e do agora. Jesus percebeu que aquilo era uma tentação para os discípulos, e despede os discípulos antes de despedir a multidão, porque não queria que os discípulos ficassem submetidos a essa agenda tentadora de um Messias, apenas para resolver as questões temporais, terrenas e humanas. Agora, a admiração da multidão é a mesma coisa. Veja o que Jesus disse para os discípulos no verso 44, ele não disse para a multidão não, ele disse para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, entenda uma coisa, não fiquem encantados com o fato de eu libertar endemoniados, de eu curar enfermos, de eu purificar leprosos, de eu multiplicar pães e peixes. Não pensem vocês que eu desci para o céu para essa agenda, não pensem vocês que eu vim só para isso, não, fixe nos ouvidos de vocês uma coisa: eu estou indo para Jerusalém, a minha agenda é em Jerusalém, é para lá que eu estou indo, e lá eu vou ser entregue, lá eu vou ser crucificado, lá eu vou ser sepultado, lá eu vou ressuscitar, porque é lá que eu vou libertar vocês, é lá que eu vou redimir vocês, é lá que eu vou declarar a libertação de vocês. Mas o versículo 45 diz que os discípulos não entenderam isto. Estão vendo milagres, mas não discernem quem é Jesus, nem o que Jesus Cristo veio fazer. Terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a missão deles. Notem isso. Quando Pedro disse: mestre, bom estarmos aqui. É claro,
Um monte cheio de glória de Deus, é um lugar maravilhoso. Não, não vão descer não, lá embaixo tem gente gemendo, lá embaixo tem gente demoniada, lá embaixo tem gente oprimida, lá embaixo tem gente passando fome, lá embaixo tem muita gente necessitada. Esse negócio de ficar aqui no monte é maravilhoso, esse clima aqui rarefeito é maravilhoso. Vão ficar aqui, vão descer não. Entenda uma coisa, a missão da igreja não é no topo do monte, a missão da igreja é lá no vale. Aqui no topo do monte você vem para refazer suas forças, aqui no topo do monte você vem para recarregar suas baterias, mas é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá na sua família, é lá na sua parentela, é lá na sua empresa, é lá na sua escola, é lá na sua faculdade, é lá no enfrentamento do vale, é que tem gente sangrando, é que tem gente chorando, é que tem gente oprimida, é que tem gente viciada, e é lá que você vai exercer o seu ministério para a glória de Deus e para a libertação dos cativos. Quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a essência e a centralidade do culto. Se você perceber, quando aquela nuvem luminosa os envelopa, eles são tomados de medo, de pavor. Mateus 17 chega a dizer que eles caíram de bruço, de tamanho medo. E aqui tem duas coisas que eu gostaria de focar, tem dois extremos. O primeiro extremo é o que nós chamaríamos talvez de falta de reverência. Lá em Eclesiastes diz que quando você for entrar na casa de Deus, você guarda o seu pé. Falta de reverência não tem nada a ver nem com silêncio, nem com barulho. Nós vimos aqui um movimento de vocês festivo. É possível ter reverência no festivo, e é possível não ter reverência no silêncio, e é possível ter reverência no silêncio e não ter reverência no festivo, porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Numa das Copas do Mundo, não me lembro se 14 ou 18, o técnico da seleção brasileira, não sei se vocês se lembram disso, orientou os jogadores que eles não deveriam entrar em campo mascando chiclete, que deveriam cantar o hino nacional. E eu me lembro que as arquibancadas cantaram o hino nacional com muito fervor. E eu fiquei pensando, se uma pessoa precisa ter uma atitude adequada para entrar numa Copa do Mundo, num campo de futebol, quanto mais eu devo ter o coração preparado para entrar na casa de Deus, onde a glória de Deus assiste. Mas tem um outro extremo, é o extremo de criar uma ideia de que Deus é um guarda cósmico, de que Deus é um xerife, que Deus está com um porrete na mão, para lhe dar uma bordoada, sempre que você pisa em falso. Às vezes os pais, inadvertidamente, não sabendo lidar com a peraltice dos filhos pequenos, cometem esse erro, menino, fica quieto, senão Deus vai te castigar. Aí o menino cresce com essa ideia de que Deus é um guarda cósmico, que é um xerife, tem um porrete na mão. Então preste atenção numa coisa, nós devemos ter reverência e temor a Deus sim, mas não medo de Deus. A nossa postura tem que ser a do pródigo, na hora mais difícil da vida você dizer assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Em vez de você fugir de Deus, você corre para os braços de Deus, de saber que o seu Deus é seu Pai, e Ele ama você, e Ele está pronto a esperar você, a abraçar você, a beijar você, e a fazer uma festa com a sua volta. Espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Vamos para o segundo quadro, a segunda cena, o segundo painel, a espiritualidade do vale. Marcos 9,16 nos informa no texto paralelo que os escribas estavam discutindo com os discípulos. Os discípulos que ficaram no monte também não oraram, também não jejuaram, também não libertaram os cativos. Eles estavam discutindo com quem? Com os escribas. Quem eram os escribas? Eram os doutores da lei, eram os teólogos da época.
eram os entendidos de teologia da época, os bons de Bíblia, mas inimigos de Jesus. Qual o problema aqui, meus irmãos? Me permita dizer isso. Tem hora para discutir, tem hora para você defender a fé cristã, tem hora da apologética, tem. Mas é um grande risco da igreja passar muito tempo, ou boa parte do tempo, ou a maior parte do tempo, discutindo a obra em vez de fazer a obra. Muitas vezes se faz uma reunião, faz uma conferência, faz um congresso, viaja 500 quilômetros, 1000 quilômetros para ir numa conferência, para discutir a obra. E aí você reúne um pequeno grupo para discutir a obra. Aí você faz uma reunião mais ampla para discutir a obra. E de repente nós estamos o tempo todo discutindo a obra, como um atleta que se aquece, mas nunca entra em campo. Agora preste atenção. Enquanto os discípulos estão discutindo com os escribas, o diabo está agindo. Agindo para oprimir, para escravizar, para atormentar. Notem que tem um menino endemoniado, e esse menino é filho único. E se você ler os textos que retratam essa cena, Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, o espírito mudo e surdo, o espírito maligno, entrava no menino, e jogava no fogo, e jogava na água, e jogava na terra, e o menino rilhava os dentes, espumava, e dificilmente o demônio saía dele, sem deixá-lo todo quebrado. Eu imagino a cena, o sofrimento, a dor. Quando o pai levou o assunto para Jesus, dizendo: olha, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. Agora note uma coisa, aqueles discípulos já tinham tido vitória nesta área. É só ler Mateus 10, na missão dos 70, vocês se lembram disso, de 2 a 2 eles foram, voltaram todos animados: Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus disse: não, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas agora eles não conseguem. Sabe por quê, meus jovens? É porque a vitória de ontem não serve para hoje. Ontem você teve vitória, hoje você tem que ter vitória de novo. Ontem você estava cheio do Espírito Santo, hoje você precisa ser cheio do Espírito Santo de novo. Ontem você orou, hoje você tem que orar de novo. Ontem você jejuou, hoje você tem que jejuar de novo. Ontem você teve vitória, hoje você tem que ter vitória de novo. Agora notem, quando o menino é apresentado a Jesus, ou o pai chega para Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. Só que a palavra no grego lá para infância é muito curiosa, é a palavra grega brephos, que descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Você já pensou o que é um bebê endemoniado? Um menino aprendendo a andar endemoniado? Você já imaginou o sofrimento daquele pai de ver o menino de repente brincando com os coleguinhas, sair correndo e se enfiar no fogo? Alguém tem que pular lá e tirá-lo. Está brincando, de repente o demônio entra nele, ele sai correndo e mergulha numa poça d'água, tem que correr lá e tirá-lo. Ou joga no chão, sai todo ralado. Agora, para um pouquinho comigo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nesse particular. A sensação que eu tenho é que há uma agenda global, perversa, maligna, para atingir as crianças da nossa geração, para capturar a mente das nossas crianças. Ô, gente, se você olhar Hollywood, se você olhar Disney, se você olhar o que está por trás dos programas infantis na televisão, Brasil afora e mundo afora, não dá para bater as coisas, não combina infantilidade ou uma criança, a vida infantil com tanta violência, com tanto misticismo,
essa tendência de erotizar as crianças, essa ideia de confundir a cabecinha delas, tem uma agenda terrível e uma mente maligna por trás. Me permita ilustrar. Eu estava no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, quando uma senhora, membro da igreja, uma membro nova da igreja, tinha chegado recentemente, ela tinha uma menininha de 3 anos, e um dia essa mãe me liga desesperada. Ela estava caminhando pelas ruas de Vitória, com a criança dela, a menina de 3 anos no colo, e ela cantava um hino, um cântico espiritual. E enquanto ela está andando e cantando, a menina no colo dela desfigura o rosto, olha com um olhar pesado para ela e começa a falar blasfêmias do nome de Deus. Ela tomou um susto, pensa que era um surto psicótico, dali mesmo vai para o médico não encontra nada, corre para um psicólogo, o psicólogo não encontra nada, e ela me liga. Eu disse, traz a sua filha aqui. Quando a mãe chegou, pastor, se assentou na minha frente, e eu conversando com a mãe, e a menina me olhando, num olhar pesado por cima. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, a menina saltou do colo da mãe, começou a serpentear no chão, como uma cobra, falando blasfêmias e impropérios. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor libertou a menina, e eu perguntei, mãe, me conta um pouco da história dessa filha. Ela me disse, meu marido, envolvido com misticismo, com sincretismo religioso, quando eu estava grávida, eu consagrou essa menina no ventre aos espíritos malignos. Há hoje, certamente, muitas crianças debaixo desta opressão. Quando esse menino é levado a Jesus, Jesus o liberta, Jesus o cura, Jesus o devolve ao seu pai. Os discípulos não puderam. Por que não puderam? Eles perguntam para Jesus quando chegam em casa, por que nós não pudemos? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Esta casta só sai com oração e jejum. Se vocês ainda não leram, eu recomendo a leitura desse livro. Para mim é a melhor obra sobre batalha espiritual em português, O Combate Cristão, de Mark Lloyd Jones. Ele diz que há demônios e demônios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nem toda batalha espiritual tem o mesmo nível de resistência. O que é importante entender, irmãos, é que não dá para viver hoje, sobretudo vocês jovens, que estão na linha de frente das lutas da nossa sociedade, sem preparo, sem tutano espiritual, sem musculatura espiritual, sem ter na mente a palavra de Deus, sem ter no coração a unção do Espírito de Deus, sem ter na vida o poder que emana do alto. Agora preste atenção, se nós não estamos tendo poder, não é por falta de poder, não é por falta de poder. O Senhor Jesus Cristo, antes de enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja, e esta ordem nunca pode ser alterada. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Paulo diz que toda a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então não dá para estar no vale, discutindo a obra, sem orar, sem jejuar, e sem fazer o trabalho. Os discípulos estão no vale discutindo sem poder. Mas agora quero apresentar a vocês o terceiro painel. É a espiritualidade de Jesus. E você vai notar comigo que a espiritualidade de Jesus se caracteriza de 3 maneiras. Primeiro, oração. Versículo 28 diz que ele subiu um monte com o propósito de orar, e orou.
Só Lucas retrata isso, que ele orou. Porque Lucas é o evangelho que retrata Jesus como homem perfeito, e como homem perfeito Jesus foi homem de oração. E porque ele orou, as vestes resplandeceram. Porque ele orou, o rosto transfigurou. Porque ele orou, a Shekinah de Deus estava sobre ele. Sem oração, os céus não descem à terra. Sem oração não tem glória de Deus sobre a nossa vida. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para ir para a cruz. A conversa de Moisés e Elias, conforme Lucas 9:31, foi sobre a partida, a cruz. Então preste atenção nisso. Quem não ora, quando chega a crise, se desespera. Mas quando você tem uma vida de oração, ao chegar a crise, Deus já te preparou anteriormente, revestindo você de graça e poder para enfrentar a crise. Terceiro, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Notem que quando Pedro falou aquela tolice para ele, vamos fazer 3 tendas, uma será a tua, de Moisés, outra de Elias, comparando, equiparando Jesus com Pedro e Elias, com Moisés e Elias, Jesus não se defendeu, ele orou. Ele está ensinando para você o seguinte: você não tem que se defender, você tem que orar, porque quando você ora, o Pai defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E a defesa do Pai foi clara: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A segunda marca da espiritualidade de Jesus, notem comigo, é obediência. Capítulo 9, verso 31 diz que a agenda da conversa de Moisés e Elias com Jesus no monte foi sobre a sua partida, sobre o seu êxodo, sobre a sua cruz. A pergunta é: quando ele desce desse monte, qual é o compromisso dele com essa agenda? Primeiro, confira o versículo 44. Jesus, que estava sendo indiretamente, sendo levado para aquela admiração popular pelos milagres realizados, claramente define para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue. Sabe o que ele está dizendo? Não pensem que eu vou mudar minha agenda, não pensem que eu vou alterar esse cronograma celestial. Eu vim do céu para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Então note que ele não vai para a cruz como um cordeiro vai esperneando para o altar. Ele vai para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz, mas ele foi para a cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue e fazer de você filho de Deus. Agora notem comigo o versículo 51 desse mesmo texto. Aconteceu que ao se completarem os dias em que devia lhe ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Verso 53, os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Sabe o que está dizendo aqui? Eu acho isso incrível, dá para ler no rosto dele. As pessoas olhar para ele, está indo mesmo, não, ninguém segura não, ele vai mesmo. Mas alguém pode perguntar: você está indo para a festa? Aproveitar a festa? Se alegrar com o povo na festa? Não, eu estou indo para morrer, eu estou indo para ser entregue, eu estou indo para ser preso, eu estou indo para ser cuspido, eu estou indo para ser esbordoado, eu estou indo para ficar nu, exposto ao opróbrio e à vergonha pública. Eu estou indo para morrer em seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Obediência. Mas finalmente, a espiritualidade de Jesus é marcada por oração, obediência
e poder. O texto de Marcos 9, e só Marcos informa isso, que quando o menino foi levado a Jesus, o demônio convulsionou, jogou por terra, e Jesus diz assim: sai deste menino e nunca mais voltes a ele. Vocês sabem que quando uma pessoa endemoniada é liberta, se ela não se rende a Cristo, que são coisas diferentes. Ser liberto de uma possessão não é a mesma coisa de regeneração, conversão. Se a pessoa não assume um compromisso com Cristo, a casa fica vazia, os demônios podem voltar, e o segundo estado fica pior que o primeiro. Mas a ordem de Jesus é categórica: sai e nunca mais volte. Meus irmãos, o Senhor a quem servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ninguém pode resistir à ordem de Jesus. Quando Ele fala, os céus ficam em silêncio. Quando Ele fala, o inferno treme. Quando Ele fala, a terra obedece. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho tem que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Agora me permita encerrar dizendo a você uma coisa. Não dá para você ser um cristão hoje relevante sem esse poder. Eu não estou falando de falar de poder, mas de experimentar poder. E poder não se recebe na academia, poder recebe-se de joelhos. Poder não tem a ver com cargo eclesiástico. Uma criança, um adolescente, um jovem pode ser cheio do Espírito Santo. Me permita terminar contando um fato que marcou minha vida. Eu fui pregar, pastor, há alguns anos, na formatura do seminário de Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças, em Recife. Quando eu terminei de pregar, um dos formandos me chamou à parte e me contou a sua história. Ele me disse que no 4º ano, o ano em que ele estava se formando, ele recebeu um convite de uma das maiores igrejas nossas, para uma série de conferências, sexta, sábado e domingo. Isso é uma coisa inusitada. Nenhuma grande igreja convida para uma série de conferências um seminarista. Via de regra, convida um pastor mais experiente, mais conhecido. E eu costumo brincar que todo seminarista, sobretudo os formandos, tem uma leve sensação de que eles são fortes concorrentes com Charles Haddon Spurgeon. Então, ao ser convidado, ele botou seu melhor terno na mala, os seus melhores sermões, e foi se hospedar na casa do pastor da igreja. A conferência começava na sexta-feira, e antes do culto um fato inédito, estranho, acontece. Chega uma mulher apavorada na casa do pastor. Diz: pastor, preciso de ajuda. Eu falei: o que foi, minha irmã? Tem uma mulher endemoniada do lado da minha casa, está quebrando tudo dentro de casa, tem uma multidão na beira da porta dela, ninguém tem coragem de enfrentar o problema, vamos lá comigo. O pastor disse: minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife, um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer as pernas, e gaguejando dizia: eu só vim avisar para o senhor que eu estou indo embora. Não, o pastor não deixou ele embora não, pegou o cara pela mão, estava andando com ele na rua. De longe eles viram a multidão ao redor da casa, os gritos cavernosos da mulher. Quando chegaram em frente à casa, o pastor olhou para o seminarista olhou para o chão, e o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa.
tremendo muito, ele entrou. Quando ele entrou, se deparou com um quadro horrível. A mulher com os olhos arregalados, com os cabelos desdenhados, com o rosto desfigurado. E quando ele tentou esboçar a primeira frase, ela lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de 1 hora. E a mulher endemoniada rodeando, bufando como uma fera selvagem. Ele disse: pastor, a minha vida passou na minha cabeça como um filme. E eu percebi quão árido eu estava, quão seco, com conhecimento, mas vazio de poder. Lá pelas tantas, depois de 1 hora caída ao chão, ele começa a orar baixinho, talvez como Sansão agarrado naquelas colunas. Diz: meu Deus, restaura a minha sorte, restaura o meu poder, restaura a minha autoridade. E quando ele ora assim, a mulher caiu. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele deu ordens aos demônios saírem daquela mulher. E a mulher ficou liberta. E ele, com lágrimas nos olhos, me conta uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: pastor, eu entendi que não basta ser crente, não basta ser seminarista, não basta ser pastor, não basta ser missionário, não basta ser líder, não basta conhecer teologia. Eu compreendi que eu precisava de poder. De poder. Hoje eu quero encorajar você, jovem, você que está aqui hoje, a imitar Jesus, a ser um jovem de oração, um jovem obediente, um jovem que tenha poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Que você fuja da espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Que você fuja da espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Que você imite a Jesus, sendo um vaso nas mãos de Deus, para ter intimidade com Deus, para honrar a Deus pela obediência, e para ser revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé. Ó Senhor, aqui tem uma congregação com tantos jovens, jovens a quem Tu amas, a quem Tu resgataste da morte para a vida. O que eu te peço nesta noite é que Tu visites cada coração. Tu conheces a vida de cada um aqui, como está cada um aqui. E eu te peço agora, meu Deus, que Tu toques este coração, que o Espírito Santo seja derramado sobre cada jovem aqui nesta noite, que haja uma experiência linda contigo, que haja um mover do Teu Espírito, que haja um toque particular, íntimo, profundo, sobre a vida de cada um. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que os livros não podem fazer, que agora o Espírito Santo, que sonda mentes e corações, atinge e alcance este jovem agora, revestindo-o com poder. Que saiamos daqui hoje como um grande exército, a impactar a família, a escola, a universidade, as fábricas, os escritórios, os hospitais, o comércio, a cidade, o Brasil. Oramos assim em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 121. É um dos textos mais lidos e conhecidos de todas as Escrituras, mas com a mensagem atual e oportuna para o seu e para o meu coração. Está escrito o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Bom, este era uma espécie de salmo, era um salmo chamado de romagem, quando as caravanas das vilas, das aldeias, das cidades interioranas, subia para Jerusalém nos seus dias de festejo, de grandes aglomerações, na capital de Israel, a cidade de Jerusalém. E na medida que eles iam subindo, porque Jerusalém está no topo de uma montanha, a 800 metros acima do nível do mar, e então as caravanas iam subindo, iam cantando esses salmos. E esse salmo, ele tem uma pergunta tão importante: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É curioso que este socorro não vem dos homens. Esse socorro não vem da ciência, não vem do poder econômico, não vem do conhecimento científico, não vem dos recursos que os homens têm nas suas mãos. Esse socorro vem de Deus. E aqui eu gostaria de, neste momento de tanta perplexidade entre as nações, de tantos temores rondando a nossa alma, de tantos medos assaltando o nosso coração, olhar para esse salmo e levantar aqui 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que que Deus pode ser o nosso socorro? Você que talvez está aí me assistindo com a fé abalada, fazendo tantas perguntas, não encontrando tantas respostas. Você que talvez nem cristão é, mas está aí me assistindo com a sua família. É hora de você fazer esta pergunta: por que que este Deus pode ser o nosso socorro? Numa hora em que os recursos dos homens são tão limitados. E o salmista responde: primeiro, Deus pode ser o nosso socorro, porque Ele é o Deus onipotente, que criou o céu e a terra. O céu e a terra existem, não porque vieram à existência por iniciativa própria. O céu e a terra existem não porque uma explosão cósmica fez acontecer este vasto e insondável universo. Este universo não surgiu por geração espontânea, nem mesmo por uma evolução de milhões e milhões de anos. O Deus onipotente, do nada tudo criou. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Ele, pelo poder da sua palavra, criou o céu e a terra. Este vastíssimo e insondável universo, a ponto de ter 10 vezes mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Este universo tão vasto que a nossa mente parece que fica atordoada diante de cifras tão gigantescas, porque o nosso universo hoje se é sabido que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro.
Se Ele criou todas essas coisas, Ele é onipotente, e se Ele é onipotente, as nossas crises, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos podem estar debaixo da autoridade do seu poder. Os homens não podem, mas Deus pode, porque Ele é onipotente, e é onipotente porque Ele criou o céu e a terra. Segundo lugar, por que Deus pode ser o nosso socorro? Primeiro, porque Ele é o onipotente Criador de todas as coisas. Segundo, porque Ele é o Deus onipresente. Ele está conosco. Olha comigo o verso 3 e 4 que diz que Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo, diz o verso 4, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Você pode dormir e descansar porque Deus continua acordado. Deus continua vigiando, Deus continua guardando, cuidando, protegendo, sustentando a sua vida. Ele é o Deus que está constantemente do seu lado, porque Ele é onipresente. Ele está com as pessoas na China, Ele está com as pessoas no Japão, Ele está com as pessoas na Itália, está com as pessoas na Espanha, está com as pessoas na França, está com as pessoas nos Estados Unidos, está com as pessoas aqui no Brasil, e em qualquer outro território, em qualquer outra nação, em qualquer outro lugar do planeta. Ele está presente, Ele vigia por você, Ele guarda você, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele não descuida de cuidar de você em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas, em terceiro lugar, por que Deus pode ser o seu socorro? Primeiro, porque Ele é onipotente. Segundo, porque Ele é onipresente. Terceiro, porque Ele está do seu lado como a sua sombra à sua direita. Olha comigo o versículo 5. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele é onipresente mesmo, inalienavelmente presente na sua vida, presente como a sua sombra à sua direita, que você não pode fugir dela. Você também não pode fugir da presença desse Deus. Ele está em toda parte, Ele está em todo lugar, Ele está no céu, Ele está na terra, Ele está na região mais escondida desse planeta, nas cavernas, nos montes gelados, nos desertos inóspitos, nos grandes centros urbanos, dentro da sua casa. Ele está presente. E porque Ele é onipresente, e porque Ele é onipotente, e porque Ele nunca perdeu o controle, Ele pode ser o seu socorro neste momento. A coisa mais importante numa crise como esta, que assola o planeta, que assola as nações, é saber quem é Deus. É a nossa teologia, é a nossa compreensão acerca de quem é Deus, da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, dos seus atributos excelentes, é que trazem para o nosso coração descanso, serenidade e confiança. Mas em segundo lugar, há uma segunda pergunta que esse texto sugere a nós. Primeiro é por que Deus pode ser o nosso socorro? Mas a segunda pergunta que deveríamos fazer a esse texto é: quando Deus pode ser o nosso socorro? E a primeira resposta é que Deus pode ser o nosso socorro quando o nosso socorro humano acaba. Quando as pessoas subiam para Jerusalém, olhando para aqueles montes altaneiros, empinados aos céus, a pergunta era: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há determinadas situações na vida que você tem socorro humano, que o braço da carne pode ajudar, pode cooperar, pode assistir, pode abraçar você e trazer resposta para você. Há, porém, outros momentos em que os recursos da terra são insuficientes
e ineficazes. Nessas horas, quando você não tem mais onde se agarrar, nem no dinheiro, nem no poder político, nem no poder econômico, nem nas armas bélicas e químicas, nem na ciência, nem nas decisões dos grandes tribunais, nem nas decisões dos grandes palácios, das nações mais poderosas da terra. Quando os cientistas dizem, eu não sei, eu não tenho a resposta, eu ainda não tenho a solução, nessas horas, quando os recursos humanos se esgotam, quando eles entram em colapso, Deus ainda está no trono, Deus ainda tem as rédeas da história nas mãos, Deus ainda detém todo o poder, mesmo quando todos os recursos da terra falham, Deus continua sendo Deus e pode ser o nosso socorro. Ainda faz-se a pergunta, quando Deus pode ser o nosso socorro? Segundo lugar, Deus pode ser o nosso socorro em todas as situações e circunstâncias da vida. Veja comigo o versículo 7 que diz assim, o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. É claro que há momentos em que as circunstâncias retratam para você a carranca da crise. E eu noto que a nossa geração nunca viu o que nós estamos vendo. É um fato inédito para a nossa geração. Talvez outras crises mais avassaladoras atingiram o mundo. O século passado enfrenta 2 guerras mundiais. Nós tivemos, no começo do século passado, a gripe espanhola que ceifou milhares de pessoas. Mas a nossa geração nunca viu uma pandemia que atingisse todas as nações da terra, como está acontecendo agora. Quando mais de 50% dos estudantes do mundo inteiro têm suas escolas fechadas. Quando todos os governos do mundo já estão ansiosos, preocupados, e muitas nações já assoladas por este vírus, e muitos irmãos nossos já tombaram, vencidos pela morte. As circunstâncias são de fato adversas, o problema está posto aí, e os homens estão completamente perplexos diante da realidade desta crise, desta pandemia. Mas mesmo diante desse mal que assola o mundo, mesmo diante desta enfermidade que os homens ainda não têm uma resposta, assolam as nações, Deus pode ser o nosso socorro, porque está escrito, é Ele quem nos guarda, não de algum mal, não dos maiores ou menores males, Ele é quem nos guarda de todo mal, de todo mal. Em Deus devemos buscar então refúgio, resposta para esta crise. Mas ainda, é preciso responder ainda, quando Deus pode ser o nosso socorro? Primeiro, quando o nosso recurso humano entra em colapso. Segundo, de qualquer problema que venha nos assolar. Mas Deus pode também ser o nosso socorro em todo o tempo. Quando? Em todo o tempo. Olha o verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A expressão bíblica saída e entrada está tratando da dinâmica da vida. Nós estamos entrando, nós estamos saindo, nós estamos saindo, nós estamos entrando. Essa é a nossa dinâmica, essa é a nossa jornada. Todo dia saímos de casa, voltamos para casa, saímos e entramos, entramos e saímos de casa, para o trabalho, para as viagens, para as nossas jornadas diárias. Todos nós enfrentamos esta dinâmica da vida. E é nessa dinâmica da vida é que Deus pode ser o nosso socorro em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas não só no tempo, mas também na eternidade.
Preste bem atenção nisso. Os amigos, o dinheiro, as religiões, o sucesso, a família, todos os recursos e todas as pessoas deste mundo só podem ir com você até a beira da sua sepultura. Seu dinheiro não segue mais com você dali para frente. Seus diplomas não seguem mais com você dali para frente. Suas medalhas de honra ou mérito não seguem com você mais dali para frente. Seus amigos choram na sua tumba, mas não seguem mais com você dali para frente. Sua família assistiu você até o último fôlego do seu pulmão, mas não seguem com você dali para frente. Mas eu quero dizer para você que o seu Deus, como refúgio nosso, é aquele que nos segura pela mão, nos guia com o seu conselho e depois nos recebe na glória. Agora, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e então nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Ele é seu socorro no tempo, Ele é seu socorro na eternidade, Ele é o seu socorro na história, Ele é o seu socorro na transhistória, Ele é o seu socorro agora e é o seu socorro para sempre. Por isso que este deva ser o seu Deus nesta hora de crise. Mas eu gostaria de concluir essa breve meditação com você, então, com a terceira pergunta. A primeira é: por que Deus pode ser o nosso socorro? A segunda pergunta é: quando Deus pode ser o nosso socorro? Mas a terceira pergunta que devemos fazer a esse salmo é: que tipo de socorro Deus pode nos dar? E o primeiro socorro que Deus pode nos dar está no versículo 3, é o socorro moral. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Você há de convir comigo que nós somos frágeis demais, que nós não podemos ficar de pé escorados no bordão da autoconfiança. Você há de concordar comigo que entregues a nós mesmos, nós tropeçamos, nós caímos. Nós não somos invulneráveis nem inexpugnáveis, nós temos os pés de barro. Não podemos resistir com a nossa própria força às tentações, às ciladas, às pressões, às seduções. O pecado que tenazmente nos assedia. Nossa carne é fraca, a inclinação da nossa carne dá para o mal, a não ser que Deus segure firme a nossa mão, nós caímos, nós beijamos o pó. É só Deus quem pode nos manter de pé, é só Deus que pode nos guardar do mal, é só Deus que pode nos livrar do pecado, é só Deus que pode nos segurar com mão forte e poderosa para não cairmos. É hora de todos nós nos humilharmos com humildade, reconhecendo que nós carecemos da graça de Deus para não cairmos, para não pecarmos contra Deus, para não nos cedermos às tentações e não sermos escravizados pelas algemas dos vícios destruidores. Deus oferece-nos socorro moral. Se você caiu nas teias do pecado, nas armadilhas da tentação, no cipoal dessas paixões carnais, saiba disso, Deus é poderoso para levantar você, Deus é poderoso para perdoar você, Deus é poderoso para restaurar sua alma, Deus é poderoso para botar você de pé novamente, porque Ele é rico em misericórdia e tem prazer no perdão. Mas em segundo lugar, que tipo de socorro Deus pode nos oferecer? Deus pode nos oferecer o socorro espiritual. Olha comigo o versículo de número 7. O Senhor te guardará de todo o mal. E aqui esse mal pode ser este mal físico ou pode ser este mal espiritual. Deus pode nos livrar de enfermidades. Deus pode agir com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Deus pode, em resposta à oração da sua igreja, trazer uma solução que os homens
não podem nem conceber, nem entender. Deus é soberano. Ele já tem agido ao longo da história de maneira tão portentosa, em resposta à oração. Ele cura o enfermo, Ele perdoa o pecador, Ele livra de ataques, de invasões militares, Ele ouve do céu e suspende o juízo, e oferece a sua misericórdia. Então este Deus é o Deus que nos livra de todo o mal que assola o Brasil, o mal que assola a sua família, o mal que assola as nações, o mal que assola a sua alma neste momento. Deus é poderoso para livrar você desse mal. Que tipo de socorro Deus pode trazer para você? Deus pode trazer o socorro circunstancial. O versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós estamos precisando de socorro. Os presidentes das nações estão precisando de socorro. Os governadores dos estados estão precisando de socorro. A área da saúde está precisando de socorro. Os empresários estão precisando de socorro. Os comerciantes estão precisando de socorro. As pessoas da livre iniciativa, da informalidade, estão precisando de socorro. Os estudantes estão precisando de socorro. As nossas crianças estão precisando de socorro. Os nossos idosos estão precisando de socorro. As igrejas estão precisando de socorro. Você e eu estamos precisando de socorro. E o nosso Deus é aquele que nos promete estar conosco e nos guardar na saída e na entrada, ao longo do caminho e ao final do caminho. Ele pode ser o nosso socorro. Eu quero agora orar com você e orar por você. Este é o momento que Deus está permitindo essa situação para que a igreja dele eleve os seus olhos para os montes. O socorro não está no monte. O socorro não está na geografia. O socorro não está no céu e nem na terra. O céu e a terra são criação de Deus. O nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Há muitas pessoas místicas adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas, adorando o mar, adorando a terra, como se a criatura fosse Deus. Não, a criatura é criatura. Nós temos que adorar o Criador, o que está no controle da história e da nossa vida. Vamos orar pelos nossos irmãos missionários, que estão espalhados por todos os cantos da terra. Vamos orar pelo nosso missionário aqui da igreja de Pinheiros, está lá na Itália, no epicentro dessa crise. Pastor Samuel e a sua família e os membros da igreja presbiteriana ali no norte da Itália. Estamos juntos com vocês, irmãos, em oração aqui em Pinheiros. Vamos orar pelas nossas autoridades constituídas, para que Deus dê a elas harmonia nesta hora de crise. Na crise não se briga, na crise não se disputa interesses particulares, na crise não se tenta desgastar uns aos outros, na crise se une, porque com a união é mais fácil lidar com a crise. Na crise a imprensa precisa ajudar para que todos nós caminhemos na mesma direção, porque todos estamos no mesmo barco, remando na mesma direção, sob a liderança do grande timoneiro que é o Senhor Jesus Cristo. É hora de todos nós largarmos as nossas vaidades pessoais e somarmos esforços para que Deus nos socorra. Então, onde você estiver, ore comigo. Deus amado, bendito é o teu nome, porque não há Deus além de ti. Só tu és Deus. Tu és o Criador, Tu és o provedor, Tu és o mantenedor, Tu és o libertador. Não há Deus que possa salvar além de Ti. E agora nós te pedimos, Deus, que Tu manifestes
a tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Socorre-nos. Socorre o Brasil. Socorre, Senhor, as nações da América Latina, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da Oceania, da África. Socorre, meu Deus, as autoridades constituídas, para que elas possam te reconhecer como autoridade suprema e se humilharem debaixo da tua poderosa mão. Socorre, meu Deus, aqueles que estão na linha de frente desta grande batalha, as pessoas da saúde, lidando com os maiores riscos. Livra-os de contágio, fortalece os seus braços. Socorre, meu Deus, os empresários que estão tão aflitos, os empregados que estão com tantos temores. Socorre, Senhor, aqueles que vivem na informalidade, precisando de buscar alimento para dentro da sua casa. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia dos nossos idosos, que já são vulneráveis pela sua idade, ou talvez por outras doenças que já têm, para que este contágio não chegue até eles, para que a vida deles seja preservada para a glória do teu nome e nossa alegria. Meu Deus, socorre a tua igreja, para que ela se levante nesse tempo como intercessora, para que se levante nesse tempo para ouvir a tua voz e experimentar um poderoso reavivamento espiritual. Nós oramos, Senhor, pelos nossos missionários espalhados ao redor do mundo, que eles sejam guardados, que eles sejam preservados e que eles se transformem, meu Deus, em grandes instrumentos de consolo e de conforto, levando a esperança do Evangelho a tantos corações aflitos. Fica conosco, sê propício a nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.